Olá, corredores e corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. O meu nome é Fernando e eu trouxe para vocês esse mês mais um tênis da Li-Ning, mais um tênis com placa de carbono. Este aqui é o Challenger, que eu já vou mostrar para vocês. Antes de mostrar a caixa, tá? A caixa dele é um pouco diferente. Geralmente as caixas da Li-Ning elas são vermelhas, né? E nesse caso aqui é uma caixa laranja, bem diferente, tá? Feidian Challenger. Aqui está ele, esse lindão. Achei esse tênis muito bonito mesmo, pessoal. Olhem de pertinho aqui, ó. Que tênis bonito e levinho. Bom, a Li-Ning tem a família Feidian, tá? Que tem as suas versões comuns e tem aí a família Feidian, que é o top, a tropa de elite, por assim dizer, da Li-Ning, tá? São divididos basicamente em 4 tênis, em 4 modelos de tênis. O primeiro que foi lançado esse ano, que é o mais novo, mas talvez o mais poderoso, que é o Ultra, tá? Depois nós temos o Feidian Elite, o Feidian Challenger, que é esse aqui, e o Feidian Shadow, que nós temos aqui a versão, eu trouxe já no canal para vocês, a versão Essential, que não tem placa de carbono. E existe sim o Shadow com placa de carbono. Esse tênis inclusive ficou muito famoso pelo layout dele uma época, uns 3 ou 4 anos atrás, pelo layout diferente, ter 2 placas, um negócio bem diferente, então mesmo. Vou trazer para o canal ainda, tá? Bom, pessoal, dito isso, nesse resumão, vamos lá. Não preciso fazer apresentações da Li-Ning, estão cansado de ver vídeo deles aqui no canal. E esse aqui é o Challenger 2.0, já está na versão 3.0, tá? Então, deem uma pesquisada no AliExpress, vocês vão encontrar a versão mais recente desse tênis, ela me parece até um pouco mais alta. Mas, basicamente, a estrutura e a ideia do tênis se mantém. Bom, antes da gente falar do cabedal entressola solado e placa de carbono, vou dar as informações técnicas desse tênis. Bom, no Brasil ele seria um tamanho 41,5, ele é um 9,5 americano, 43 europeu, ok? Ele pesa 219 gramas com palmilha e a palmilha pesa 14 gramas, o Challenger 2.0 pesa então 205 gramas. Esse tênis aqui é muito levinho, ele é parrudão, gente, mas ele é muito levinho. Altura 30 mm na parte da frente, 40 mm na parte de trás, drop de 10 mm. Espessura da borracha do solado 3 mm, ok? Bom, essas são as informações técnicas desse lindão aqui. Vamos agora à análise do cabedal, meus caros, do cabedal. Bom, é um monomesh aqui na parte da frente com uma tecnologia que eles resolveram chamar de Carbon Fiber. E na parte de trás nós temos um tecido, tá? Bom, esse Carbon Fiber de pertinho me lembra aquele saco de estopa, sabe? Aquela trama de saco de arroz, aquela coisa mais antiga. Ele tem uma trama mais aberta, tá? Permite uma ventilação excelente. Esse tênis aqui não esquenta no seu pé, ou melhor, não esquenta o seu pé. Aqui na parte de baixo ele tem uma camada que meio que veda essas tramas, meio emborrachada, tá? Que é para dar um reforço na biqueira do tênis, dar um pouco mais de estrutura. Inclusive aqui, tá vendo? Tem uma parte plastificada aqui, tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, que é para dar estrutura pro tênis, tá? Ele voltar, o material não amarrotar, tá? Aqui o símbolo da Li-Ning, tudo emborrachado, tá? E aqui tem um lance legal nessa parte aqui dentro do símbolo, uns quadradinhos, são uns furos maiores para permitir uma maior ventilação ainda, além daquela que ele já tem. Ele também tem um brilho, acho que vocês não vão conseguir ver contra a luz, tem parece purpurina isso daqui, é bem legal, bem bonito, tá? Deixa tênis bem bacana. Bom, ele não tem furação, ele tem passadores, então esse cordão laranja aqui são os passadores, 1, 2, 3, 4. E aqui por último ele tem uma furação dupla, tá? Mas aqui você conta um só. Ele não precisa de furação extra, por quê? Porque o local onde é a língua dele é um material que é um niche elástico, tá? E bem furado também, bem perfurado, por isso que esse tênis não esquenta, tá? Então ele acomoda muito bem no pé. Lembrando que essa pressão que ele faz aqui por ser um material elástico não aperta o peito do pé, tá? Frise-se isso. Seguindo aqui o bocal do tênis é bem espartano, tá? Só uma tirinha aqui como vocês podem ver. O reforcinho aqui em espuma em formato de U, que tem mais ou menos uns 2 centímetros de espessura. Aqui na parte de baixo ele já não tem mais nenhum tipo de espuma. No entanto, não machuca o pé, acomoda muito bem o calcanhar no clipe de contraforte semi-rígido, tá? Existe um clipe de contraforte aqui, sim. Essa curva aqui não pega no ossinho do tornozelo, então podem ficar tranquilos com relação a isso. Existe essa alça aqui que seria o passador, já que ele é um niche aqui na parte da frente para você encaixar, né? O formato de meia, né? Um sock fit, né? Para você ajudar você a calçar o tênis, e também o refletivo dele. Só refletivo aqui atrás, tem refletivos em outras partes.
Aqui nós temos a Li Ning e o símbolo aqui do Pibabum, o trovão, né? Bom, sobre o cabedal é isso, gente. O cabedal bem legal, bem bacana, bem gostoso. Ah, dá pra usar sem meia? Dá sim, tá? Ele não é agressivo. Eu não gosto, eu acho que estraga o tênis, tem a possibilidade de estragar o tênis mais rápido, mas dá pra usar o tênis. Esse daqui é bem confortável e bem macio. Sem a palmilha, fica a critério. Eu não gosto também porque eu acho que vai cortar essas linhas aqui muito rápido por causa do atrito, tá? Mas ela é um tecido aqui embaixo bem macio também, viu? Não vai, se tiver sem meia, sem palmilha, não vai machucar o seu pé. Tá? Essa aqui é a palmilha normal, ela meio que cola, tem um material aqui embaixo que parece que gruda no embaixo, que é um pouco difícil de tirar, tá? E como vocês podem ver pelo formato da palmilha, tá? Ó, a silhueta dela é um tênis realmente estreito. Bom, dito isto sobre o cabedal, né? Aliás, as combinações de cores aqui é azul, laranja e branco, tá? Em várias tonalidades. Vamos ao material de entressola que dispensa apresentações, porque eu já falei muito desse material aqui, que é o Pibabum, tá? Material extremamente leve, né? O popcorn, né? Como eles costumam chamar, né? Dessas bolinhas que você consegue ver, né? Ele lembra, assim, olhando muito o Boost da Adidas lá no começão, certo? É muito leve, muito responsivo, tá? Ele é mais responsivo do que macio. Então tenha isso muito em mente. O material, por exemplo, o X-Step, o material da X-Step agora, um novo Dynamic Ace, é mais macio do que o Pibabum da Li Ning, tá? Embora também lá seja muito responsivo, né? Eu diria que ambos têm praticamente a mesma responsividade, só que lá ele é mais macio, aqui ele é um pouco mais firme. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que o tênis é duro, tá? Eu estou comparando materiais, tá? Ele é um tênis macio também, assim, se for ver. Mas para um Piba, né, ele comparado com outros tênis, por exemplo, com o Zoom X da Nike, ele é um material mais firme, tá? Então ele prima o que? A prioridade dele é responsividade e não maciez, ok? Bom, dito isto, vamos passar para o solado desse tênis. Ele tem aqui a placa na parte da frente de borracha, né, essa inteiriça aqui com vazados, como vocês podem ver, tá? Mas não pega o material no chão. Aqui atrás a mesma coisa, tá? Com essa fenda aqui, ó. Vocês podem ver meu dedo aqui, ó, bem vazado, e aqui os cortezinhos. Não teve um desgaste prematuro até agora, tá? Resistiu bem. A parte que pega no chão tem uma parte do Piba que tem contato direto, sim, que é aqui do meio do pé, mas é onde a gente menos põe peso, tá? Então também nem o material em si também não teve muito desgaste, para falar a verdade para vocês. No entanto, como eu disse para vocês, a borracha tem 3 milímetros somente. Então eu acredito que esse tênis aqui é aquele tipo padrão de tênis de placa de carbono. 350 a 400 km, se você correr em pista em algum outro lugar, vai durar muito tempo, mas em chão abrasivo como asfalto ou concreto, ele vai comer mais rápido, então espremendo aí 400 km, talvez pelo seu peso, né? Quanto mais leve o corredor, menos atrito vai ter, então talvez aí 450 km, mas não acredito que vá passar disso, belezinha? Bom, vamos entrar aqui na placa de carbono, certo? Aqui vocês têm ela vazando aqui, ó, dá pra ver, escuta o barulhinho. Bom, a placa de carbono dele, gente, é uma placa inteiriça, formato de pá, né? Tá vendo essa linha aqui onde ela está, ok? E tem um lance legal, essa placa de carbono ela não é tão rígida, tá? Você permite que o tênis torça um pouco, ó, tem aquele envergue. Isso aqui, na minha opinião, é interessante. Eu acredito que talvez, provavelmente, o Elite deve ser mais firme, deve ter uma camada mais grossa, inclusive, de Pibabum. Mas essa possibilidade dele mover, eu acho interessante, porque permite que o teu pé trabalhe também, não fique tão entravado, tão engessado, certo? Eu acho que pode até perder um pouco do efeito da alavanca, né? Porque como eu já expliquei para vocês aqui como é que são os 3 pontos que a placa de carbono trabalha, e um deles é um formato de alavanca, e ela sendo muito flexível, ela vai perder um pouco isso, e talvez lá no Elite ela seja mais rígida, mas eu acho também um lance muito legal, porque ela permite que o seu pé trabalhe um pouco mais, que a musculatura do seu pé trabalhe um pouco mais por si só. Isso faz uma grande diferença no esforço para correr? Não, tá? Eu não senti a necessidade de fazer mais força com esse tênis para correr em momento algum, ok? Então assim, tenham isso em mente, essa placa aqui não é uma placa tão rígida, mas ela tem uma vantagem legal que eu gostei muito, né? Até agora eu não tinha pego um tênis com placa inteiriça com essa flexibilidade. Tem os tênis da X-Step, tem uma placa aberta, né, que é menor, inclusive mais curta aqui, que também permite um trabalho legal do pé, que eu gosto bastante, que é o 160 a 1.0, que é o primeiro modelo, e ele tem essa ideia, né, e alguns tênis
essa flexibilidade eu acho que dá um jogo legal, tá? Mas só para dizer para vocês que essa placa aqui não é uma placa tão rígida, é uma placa flexível. Muito bem, pessoal, vamos às minhas conclusões sobre esse tênis. Bom, primeira conclusão que diz respeito ao cabedal. Pô, cabedal muito aerado, um cabedal bonito, eu gostei muito do layout desse tênis. Branco encarde bastante, convenhamos, até um pouquinho encardido esse tênis. Mas o cabedal dele é ótimo, tem segurança, tem ventilação, é confortável. Mas, atente-se, esse tênis é bem estreito. Pegada Vaporfly, tempo Next Percent. Então, se você já calçou um tênis apertado, calçou um tênis apertado, se achou o Vaporfly justo na numeração lá que você usa, então isso aqui vai reproduzir aquilo, tá, gente? Então esse tênis vai reproduzir aquilo, ele é bem estreitinho mesmo. Então se você tem um pé muito largo, você tentou calçar um Vaporfly, ele ficou muito apertado, mas você compra uma numeração acima, esquece, esse tênis não é pra você, tá? Esse aqui tem que ser um pé um pouco mais estreito para ficar confortável. E não apertou em cima, tá? Podem ficar tranquilos, não machucou. Ficou meio dedo aqui meu, eu gostaria de repente ideal fosse um dedo, né, 2 centímetros aqui, ficaria mais confortável. Ele ficou no limite, 9,5, eu uso 41 no casual. O 9,5, que seria o 41,5, ficou no limite pra mim. Se eu pego no casual, tô ferrado, ia ficar apertado aqui, tá? Pra mim. Então, essa é a minha orientação pra vocês, tá? Um número acima. E se você tem um pé muito largo, você já usou um Vaporfly, você já calçou um Tempo Next, você de repente já calçou um Alphafly, cara, e achou apertado mesmo uma numeração acima, não ficou confortável, então não vai atrás do Challenger 2.0 porque era na mesma pegada, beleza? A entressola, pô, Li-Ning Boom, cara, é fantástico, material muito responsivo, mas tem um porém, se você não gosta de tênis mais firme, e eu tô dizendo firme não é que o tênis é duro não, viu? Tô falando uma pegada um pouco mais firme. Se você não curte, então seria de repente o material Ace da X-Step, lá, ó, a linha Ace que eles lançaram agora, porque é mais macio que isso aqui. Esse tênis, esse material, aliás, o Boom, ele dá prioridade para responsividade, não para maciez. É um tênis duro? Não. Só que é um tênis, eu prefiro um equilíbrio um pouquinho maior, eu prefiro tênis um pouco mais macio, tá? E o Li-Ning Charger, o Kiba Boom, né? Ele é um pouco mais firme. Para provas curtas, ótimo, mas para prova mais longa tem que ficar meio ligado, porque talvez, né? Para que vai do gosto de cada um. Não é exatamente o meu gosto para fazer por uma meia maratona com material. Eu prefiro material mais macio, tá? Prova curta ali, 5, 10 km, tá ok. A placa de carbono, pessoal, essa placa flexível, a X-Step tem alguns modelos com a placa aberta, né, como você já tem aqui no canal, principalmente estou falando do 1.0, 160 1.0. Então eu acho legal o seguinte, o tênis com placa de carbono inteiriça, ele muito rígido, ele tem que dar uma travada no teu pé e deixar a tua musculatura meio preguiçosa. Esse aqui não, esse lance do tênis deixar o seu pé mover um pouco mais, a placa de carbono ser um pouco mais flexível, eu acho muito legal. Eu gosto bastante, tá? Permite que o teu pé não fique tão preguiçoso e ainda assim é um tênis de velocidade. No entanto, essa flexibilidade dela, talvez no efeito trampolim, aqueles 3 pontos que eu já expliquei aqui sobre placa de carbono, a parte da alavanca que ele tem, ela vai perder um pouco, tá? Por quê? Por ser muito flexível. Então ela vai perder um pouco esse efeito alavanca. No entanto, permitir a torção do tênis, ó, permitir nesse sentido, em 2 sentidos a torção, eu acho muito legal porque eu acho que deixa o teu pé trabalhar um pouco mais e é importante trabalhar a musculatura do pé, né, nesse aspecto, não deixa tão preguiçoso, não deixa tão engessado quanto uma placa muito rígida. E aí, o que eles pensaram? Você já deve ter visto isso aqui na linha da Puma, essa linha mais nova deles. Tá vendo esse corte meio abrupto aqui? Tem tipo um calombo aqui, eu não sei se vai dar pra ver, passando, meu Deus, vocês conseguem entender o relevo. É aquele corte, ele vem aqui assim, de repente ele faz isso, tá? Não é necessariamente criação da Puma, aquilo lá, essa ideia. Mas também não estou dizendo que é necessariamente uma criação da Li-Ning. Estou dizendo que a Li-Ning tinha um modelo que já tem isso antes da Puma começar a lançar. É isso que eu estou dizendo. Então eu acho que esse corte abrupto aqui é para tentar compensar essa flexibilidade da placa. Porque você muda muito rápido aqui, né? Você tá vindo aqui, não é uma transição suave. Realmente é um corte que você tá aqui, depois faz bum, faz isso aqui, literalmente bum, né? Faz essa pisada na ponta do pé, ele dá aquela alavancada, dá aquela reação mais forte. Então isso meio que dá uma compensada, mas ainda assim eu acho que fica um pouquinho para trás por essa flexibilidade. No entanto, eu achei ele muito confortável, tá? E aí essa flexibilidade da placa me agradou bastante, tá?
No entanto, aí vai de corredor para corredor, tá? Só para dizer para vocês qual é a proposta desse tênis no que diz respeito à placa de carbono dele. E vocês tirem essas conclusões daquilo que vocês preferem, tá? Nenhum é bom, nenhum é ruim, tá? Vai depender daquilo que você quer para sua corrida. Não escorregou, o solado agarrou muito bem. Como eu disse, não vai durar muito tempo essa borracha. Quanto mais leve você for, mais ela vai durar. Quanto mais pesado você for, menos ela vai durar. Mas eu acredito que estrangulando aqui 450 km com um corredor muito leve. O que eu quero dizer corredor leve? 60, 65 kg, talvez um 70 ali. Acima disso eu acho que vai comer muito rápido a borracha, a não ser que você corra numa pista emborrachada. Belezinha? Ele não é um tênis instável, tá? Embora seja bem, a silhueta dele seja bem fina aqui, ele não é instável. Ele é um tênis bem equilibrado. O Piba que não comeu, como eu já disse, né? Não comeu em contato com o solo, né? Não tá bem inteiro. Então assim, uma coisa importantíssima que eu não poderia deixar de dizer para vocês. Fernando, para que quilometragem eu posso correr com esse tênis? Aqui vai um negócio muito importante e aí vai entrar uma questão pessoal minha, tá? Na minha opinião, esse tênis é para quem corre ali para 4,10 para baixo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse tênis ele fica o tempo todo te empurrando para frente. Talvez para esse corte meio abrupto aqui, ele fica o tempo todo te empurrando para frente, para frente, para frente. Eu fiz uns tênis de tiro rápido com ele. E aí eu não senti tanto isso quando eu estava correndo abaixo de 4 no tiro, tá? Eu não consigo fazer uma prova abaixo de 4, que dirá abaixo de 4,20, falar a verdade para vocês. Então foi usando a referência 5 km, tá? Então o que aconteceu comigo? Por ele exigir isso, eu tenho que ficar meio, para correr ali 5, 10 km, eu tenho que ficar meio que puxando o freio de mão, porque eu não aguento acompanhar o ritmo do tênis. Isso é uma questão pessoal, tá? Cardio, física minha, que não consegue correr o que esse tênis exige para você. Então o que começou a acontecer comigo? Me deu dor na lombar. Então aí vai falar, não, Fernando, o tênis te deu dor na lombar? Não, esse tênis não é feito pra mim. Então me deu dor na lombar por conta disso, tá? Quando eu fiz tiro não doeu nada. Quando eu fiz trechos longos, né, assim, treino de 5, 10 km, me doeu, mas porque eu tinha que ficar forçando um pouco para trás para poder segurar, porque tá inclinando muito meu corpo para frente, tá? Então assim, basicamente não é um tênis, vou falar sinceramente para vocês, para minha velocidade, é um tênis para corredor mais rápido, tá? Então aí tenham isso em mente. Eu corro 4,30, corro 5. Você pode tentar usar, você pode ter um preparo físico que aguente mais o tranco do que a minha lombar. Ótimo, vai lá. Mas eu, particularmente falando, não acho que seja o caso. Esse tênis aqui, para mim, por exemplo, uma meia maratona está descartado, né? Ia me arrebentar minha coluna. Para até 10 km. Mas preferencialmente para mim seria um tênis para 5 km, tá? Se você tem uma resistência física maior do que a minha, eu diria que você pode usar ele para distâncias mais longas, tá? Agora, se você corre abaixo de 4, e inclusive até uma meia maratona, diria para você que daria para usar tranquilamente. Se você corre com pace acima de 4, 4,10 ali, eu diria que se você tiver um preparo legal para aguentar o tranco na lombar, até 10 km, tá? Mas aí você vê qual é a sua condição. Para mim, esse tênis é 5 km e pronto. 10 km já começa a sentir a lombar, 21 com ele fica impossível para mim, para minha condição física, beleza? Bom, preço. Na ocasião que eu comprei esse tênis, eu paguei R$966, tá? Tá meio puxadinho o preço. A versão 2.0 você quase ainda encontra, mas está bem difícil, já está na versão 3.0 e na versão 3.0 eu achei ele por R$700. Então, e a versão 3.0 me parece um pouco mais alta aqui na parte da frente, tá? Acho que eles tiraram muito também esse corte meio abrupto, mas só a impressão, teria que comprar, mas eu não vou adquirir esse tênis, o 3.0, porque já não é o caso, o tênis está novo aqui, eu não vou ficar entulhando muito tênis aqui também, não, das mesmas versões, eu não vou cada vez soltar uma versão. Isso daqui é o objetivo do meu canal para vocês, é só dar uma referência para que vocês conheçam a proposta do modelo. Às vezes ela muda um pouco, altera um pouquinho ali, uma coisinha aqui, mas a proposta não vai continuar a mesma, tá? Eles lançaram o Elite 3.0 e o Challenger 3.0, o Shadow, até onde eu saiba, não, mesmo porque o Shadow não tem muito o que mudar, belezinha? Não fui taxado, tá? Ficou esse preço sem taxação, mas fique atento sempre ao risco, tá? De taxação, beleza? Bom, galera, dessa vez não vou fazer como fica no meu pé, tá?
eu não acho necessário, porque já tem o padrão aqui Li-Ning, já tem o Super Light, que é praticamente a mesma coisa, e já disse para vocês que ficou 1 centímetro aqui, e a questão do tênis ser estreito, belezinha?